Olá, boa tarde. O Redação TVE está no ar. Você acompanha a partir de agora as notícias desta quinta-feira, 14 de maio. A Secretaria de Saúde de Passo Fundo confirmou a 21ª vítima fatal por coronavírus no município, um homem de 51 anos com histórico de comorbidades. A cidade do Norte Gaúcho está ao lado de Porto Alegre no topo do ranking de óbitos no estado. Já na fronteira oeste, Santana do Livramento teve a primeira morte registrada. A prefeita Mari Machado falou sobre o caso em entrevista à rádio RCC-FM. Lamentamos profundamente que esse fato tenha acontecido. Essa paciente tinha 71 anos, ela tinha outras comorbidades também, ela fazia tratamento para câncer, né? Portanto, ela tinha as defesas bastante baixas, né? Ela estava internada no CHS, ela esteve na segunda internada no CHS, veio terça para a Santa Casa, infelizmente ontem foi testada inclusive na Santa Casa, e ontem às 20 horas, em torno de 20 horas, nós recebemos o teste que foi feito no LACEN, confirmando, né, que ela era portadora do Covid e lamentavelmente ela veio a falecer, né, na sequência. Então, claro que isso liga um sinal de alerta para nós, né? Óbvio, né? É aquilo que eu tenho dito sempre, né? Que as pessoas não devem se tranquilizar pelo fato de que nós contivemos o vírus durante aquele período de isolamento social. Nós fizemos uma flexibilização que vai estar sendo analisada, né? Cotidianamente, né? Eu preciso também pedir às pessoas, né, que tenham sintomas, que comuniquem a epidemiologia, que façam contato através da triagem da Santa Casa. Santana do Livramento tem 29 casos confirmados, 27 pacientes recuperados e agora uma morte. Tanto esse óbito quanto o de Passo Fundo ainda não entraram nos dados oficiais do Estado. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, são 2.997 casos confirmados no Estado e 120 mortes. O Hemocentro do Estado e hospitais de Porto Alegre estão com baixos estoques de sangue. As doações caíram por conta do isolamento social. Para evitar aglomerações e limitar a circulação de pessoas, todos os locais estão trabalhando com o sistema de agendamento prévio. A Santa Casa precisa de todos os tipos de sangue. O agendamento é por telefone, assim como no Hospital Conceição, que precisa de sangue dos tipos O negativo, B positivo e B negativo. No Clínicas, que precisa de todos os tipos de sangue, a doação pode ser agendada pela internet. E o Hemocentro do Estado está com dificuldade para abastecer os 42 hospitais do Rio Grande do Sul. O local de coleta possui espaço para 6 doadores, mas somente 3 pessoas doam por vez. Sabemos que a orientação é o isolamento social, porém, seguimos necessitando da colaboração de toda a sociedade para nos ajudar a termos um estoque em níveis adequados para atender a demanda. Pessoas em situação de doenças crônicas e também acidentes continuam a ocorrer. E para que esses possam obter êxito em seus tratamentos de saúde, muitas vezes necessitam do sangue, seu hemocomponente. Informo que o Hemocentro adotou todo o protocolo cabível para essa situação para melhor acolher a todos os candidatos à doação que aqui chegarem. Os critérios básicos seguem os mesmos: estar em saúde plena, possuir no mínimo 16 e no máximo 69 anos. Para aqueles que possuem 16 e 17 anos, precisam vir acompanhados do responsável legal. E para a doação se estender até os 69 anos, a primeira doação precisa ter ocorrido antes dos 60 anos. Em meio à pandemia, atletas do Rio Grande do Sul aos poucos voltam aos treinos. Em Porto Alegre, a Sojipa, que é a equipe que tem mais judocas na seleção brasileira, retomou recentemente as atividades. Mas é claro que com uma série de restrições.
Nós vamos conversar agora com o presidente do clube, Carlos Wippel. Presidente, como estão sendo os treinos nesse primeiro momento? Quais são os cuidados e as restrições? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos ouvintes do programa. Realmente, a partir do momento em que as autoridades permitiram que os atletas profissionais contratados pelo clube retornassem às suas atividades de treinamento, obviamente com várias restrições, nós aproveitamos para reunir os atletas de alto rendimento do clube, aqueles atletas que têm um índice olímpico, né, e que já têm garantida a sua participação nas próximas Olimpíadas, evidentemente se elas ocorrerem, né, para voltarem pelo menos para se submeterem à parte física, né, ao treinamento físico, porque nesse momento a maior restrição, não é, Lívia, é o contato físico. O judô, a gente sabe, é um esporte de contato, e isso evidentemente está completamente fora de questão nesse momento. Os atletas estão divididos em pequenos grupos de 3, 4 judocas, na sua academia, na academia de musculação própria deles, e com a supervisão do preparador físico, eles estão ali tomando todas as medidas necessárias para minimizar os riscos de um contágio, né? E existe alguma orientação ou protocolo aí do Comitê Olímpico Brasileiro em relação a essa retomada? Não, na verdade não, porque até se sabe que eles estão preparando alguma coisa, né? Mas como essas situações hoje, o tratamento da pandemia, ele está muito, apesar de ser uma coisa de nível planetário, né? Mas ela está muito concentrada nos locais, nas cidades, no estado. Nós temos regiões do país e estados da federação que estão com esse problema do contágio e o número de óbitos bem mais complicado do que aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então os prefeitos, na verdade, é que estão flexibilizando a abertura de algumas atividades ou não, né? Ou o fechamento cada vez maior. Aqui, no caso, houve essa abertura por parte da prefeitura e pelo Comitê Olímpico, eu acho que a dificuldade deles é formatar um protocolo em relação a esse assunto, já que existe tanta diferenciação do nível de contágio nas diferentes regiões do país, né? Então fica difícil criar um protocolo que atenda a todo mundo. A Sojipa, ela tem o seu próprio protocolo, a gente já baseado no treinamento dos atletas, baseado em tudo que já se recolheu a respeito das formas de contágio e do tipo de prevenção que a gente deve ter. A gente compilou isso tudo, obviamente construiu, né, e editou um protocolo que possa dar um certo nível de garantia para os atletas. Porque, na verdade, garantia 100% mesmo, nem para as pessoas que estão em casa existe essa garantia total, né? A gente consegue, através do confinamento, obviamente, reduzir em muito a possibilidade do contágio. Mas em se tratando de atletas, a gente tem que considerar aí um risco-benefício, né, Lívia? Porque eles são pessoas diferenciadas nesse aspecto da competição, da preparação. Os Jogos Olímpicos têm uma importância fundamental na vida dessas pessoas, né? Então, o treinamento agora, já desde esse momento, ele é extremamente importante para que eles já reiniciem a sua preparação, né? Tá certo, presidente. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para julho de 2021. Ainda assim, alguns especialistas consideram essa data incerta. Mas como essa situação afeta aí tanto o clube quanto os atletas? Os jogos foram adiados para iniciar no dia 23 de julho do ano que vem, né? Eles vão até encerramento no dia 8 de agosto. As autoridades, o comitê organizador, o comitê japonês, o comitê olímpico japonês, não teria outra alternativa a não ser fazer exatamente o que fizeram, ou seja, adiar os jogos deste ano para o mesmo período no ano que vem, 2021.
Mas isso, tu estás correta, realmente não dá a ninguém a garantia de que esses jogos vão acontecer. Nós temos aí, há uma esperança das pessoas a nível mundial de que se descubra ou uma medicação específica para combater os efeitos dessa doença, ou, melhor ainda, uma vacina que possa, evidentemente, proteger as pessoas. Enquanto isso não acontecer, qualquer agrupamento de pessoas, em qualquer circunstância, se torna muito perigoso, né, de contágio acabar existindo. Então, na Sojipa, nós, além da situação dos atletas aí, que nos foi permitida, através de todo um cuidado, todo um protocolo de cuidado, retornar com parte dos seus treinamentos, nós temos aí toda uma coletividade, nós temos quase 5.000 famílias de sojipanos que estão agora completando, nos próximos dias, 60 dias sem poder exercer suas atividades no clube, sem poder usufruir do serviço, do lazer, das dependências do clube. Isso é muito grave, isso é prejudicial, isso é complicado para as pessoas e também para o clube, né? Porque tá certo. O clube tem visto aí a sua receita despencar. Se os clubes de futebol, os poderosos clubes de futebol estão se queixando e dizendo que se as competições não voltarem ainda este ano, os clubes vão falir, né? Os clubes sociais também passam por uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Ok, tá certo. Presidente da Sojipa, Carlos Wippel, muito obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. O céu fica um pouco mais encoberto na região metropolitana, no centro do estado e nos campos de cima da serra. Nas demais áreas, poucas nuvens. As temperaturas sobem à tarde. Em Porto Alegre, a mínima foi de 11 e a máxima chega aos 18 graus. Variação entre 10 e 21 em Iraí. No município de Vacaria, os termômetros vão de 7 a 15 graus. E agora a cultura. A Cinemateca Capitólio está com uma programação virtual para que os amantes da sétima arte possam se divertir, não é? Sem sair de casa. Confira aí na nossa dica de cinema de hoje. Vim aqui hoje, então, apresentar algumas dicas de cinema. O espaço, a Cinemateca Capitólio, da Secretaria Municipal da Cultura, está apresentando diariamente uma programação virtual, uma curadoria especial pensada no público que, infelizmente, não está podendo ir no cinema nesse exato momento, que pode conferir títulos que estiveram em cartaz na Cinemateca que estão disponíveis online. Diariamente, a nossa programação ela é divulgada às 18 horas no Facebook da Cinemateca Capitólio e no Instagram. Também estamos diariamente divulgando alguns trechos e algumas histórias do cinema gaúcho, que também podem ser conferidos, que é um programa sobre os cartazes do cinema realizado aqui no Rio Grande do Sul, com curiosidades, histórias desses filmes, e que também estão observados no espaço da Cinemateca Capitólio. E também você pode conferir histórias do cinema gaúcho que contam, né, histórias do cinema realizado aqui, então com muitas curiosidades. Aproveitar este momento, então, para conhecer um pouco mais da história da nossa cultura e da nossa cultura cinematográfica. Convido a todos, então, para conhecerem essa programação no site da Cinemateca, no Facebook da Cinemateca Capitólio e também no nosso Instagram. Então procura lá, Cinemateca Capitólio, e você vai encontrar tudo isso e muito mais. E para encerrar, mais duas curtinhas de cultura. A banda brasileira Los Hermanos vai lançar um álbum da turnê de reunião que aconteceu no ano passado. Ele vai estar disponível nas plataformas digitais a partir das 3 da tarde e vai contar com 27 músicas executadas nos shows feitos nas 11 cidades que fizeram parte da excursão do grupo. Se tu é fã, não perde, que é daqui a 1 hora.
E nesta noite tem mais uma live, desta vez com a cantautora Thaís Prado, com o nome de No Meu Canto. A apresentação é promovida pelo Instituto de Cultura da PUC e a artista vai mostrar aí canções do seu primeiro álbum que ainda não saiu. Você fica então com ela, com a Thaís Prado, dando uma palhinha do que vai rolar aí às 9 da noite neste site que aparece aí no seu vídeo, ou melhor, no endereço no Instagram. A gente fica por aqui, então. Uma boa tarde para você. Outras informações no Redação TVE às 6h30. Boa tarde, se puder, fique em casa. Eu sou a Thaís Prado e hoje, às 9 da noite, eu vou estar no Instagram da PUC Cultura fazendo uma live para fazer companhia para vocês, na casa de vocês, aqui da minha casinha. E eu tava gravando um disco que ficou para Deus sabe quando. Vou mostrar um pouquinho dele e algumas novidades também. Vai ser mais ou menos assim. Antes que tu me responda eu já adivinhei. Nessa inventiva narrativa eu torço pra ouvir que errei, mas como sempre intuitiva tu só veio confirmar. Eu senti antes de saber que isso já era já. Aprendi desde pequena a pensar antes de falar, e que palavras quando ouvidas ganham vida singular. Mas pra lidar com essa vida ainda diria muito mais do que eu falei. Tipo, eu sei que eu errei, foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Da próxima vez eu prometo não fazer letrinhas de amor. Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou. Da próxima vez eu prometo não fazer letrinhas de amor. Da próxima vez